Oiê, pessoas! Quase que a gente não consegue entrar. Depois a gente conta a história. Tudo bom, gente? Tudo bom, Felipe, Renan? Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem, pessoas? Massa. Qualquer coisa E vocês aí? falam aí, tá? Oiê! Oi, 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 oi. Newton, eu já ri tanto aqui. Gente, meu Deus do céu. Foi uma saga agora pra conseguir entrar nessa live. Tudo certo, conseguindo. Aê, lá! O bom é que já relaxei Massa. aqui, velho. Todo mundo entrando aí. Levar o quadro. Agora não vai rolar, Didi. Gente, eu comprei um quadro da Didi. Ela disse que ia trazer aqui, mas segura Não, aí um agora pouquinho a não. onda. Agora não. Olá, pessoas. Esperar um pouquinho a galera João chegar. Paulo, Brenda, Renata Luana. aí, Felipe. João Paulo tá aí. Oi, Brenda. Quem Brenda é mais? minha aluna. Falando em aluna, Newton, antes da gente começar, assim que eu postei a cartela de divulgação, uma amiga minha, Lívia Martins, não sei se você vai lembrar, porque você é professor também, ela reconheceu e disse: ele foi meu professor de literatura. Ela O trabalha nome não é comigo na estranho, escola, não. no Espaço Educar, foi. Acho que foi Alunos, no né? Coque Satânico. É. Pode ser, pode ser. Oi, Carlinhos. Quem mais? Mal. Diná, Lipe. Virgem Maria, 17 pessoas que lá. Todo mundo. Será um pouquinho mais a galera chegar. Quem mais? Quem Minha mais? primeira live. A sua segunda, minha primeira. Minha Pessoal, tá me segunda, tudo ouvindo bem certo. aí? Eu fui professor do Felipe também, fui professor de Ai, Larissa. que massa. Da Rives. Olha, melhor professor da Oi, vida, viu? Vilma. Rafa. Rafael entrou. Lucas entrou também. Lucas, esposo da Brenda. Diná. Estão me ouvindo direito, né, Tiago? Porque meu celular tá com a entrada de som terrível. Por isso que eu tenho que botar o fone. Sim, Newton e Laís ouvindo. Massa, Eles estão ouvindo massa. bem. Massa. Gente, vou compartilhar um pouquinho aqui, antes da gente começar a conversar. Aí, Larissa, Lucas. em nome, oi. Larissa, em nome do Alagoa, entrou em contato comigo, me convidou para acompanhar, para mediar alguns bate-papos, enfim, algumas lives aqui, sobre o tema teatro e cinema. Com a galera que passou, né, pelo teatro e pelo cinema. E aí a gente vai fazer essa live aqui agora com o Newton Rezende e dia 20 com Ticiane e com a Tami, E tá? Tami. Ticiane Simões, dia 20 isso, com a Tami Ferreira. Oi, Eu acho Cacau. que a Oi, galera... Marquinhos. Oiê, tem gente chegando Clédia. ainda. Henrique. Oi, Diogo. Diogo lá de Paraty, olha. Arrasou. Escritor lá de Paraty. Dia 21, gente, comecei bem. Dia 21 é a live com a Tami e com a Ticiane Simões. Massa. Aí, beijão. Tem a galera aí. Renata cortou o cabelo. Você viu, Renata, a Newton? Renata ficou linda, Renata pô. Baracho A Renata eu arrasou. Meu vi, mas ela é sonho. linda Olha de só. qualquer jeito, ficou mais linda Ela ainda, meu Deus. arrasou, gatinha. Tá linda. Meu sonho de consumo, raspar a Eu vi cabeça. aquela foto de perfil, ela de perfil, lindona, Maravilhosa, Renata. maravilhosa. Senhor. Ó, Oi, 31, tá Heitor. crescendo aí. Vamos segurar um pouquinho aí pra ver se chega mais gente. Que mais? Nito está ótimo. É uma pessoa Olha de meio aí. século, vou completar meio século daqui a alguns meses. Você é de quando? Você passou o dia de aniversário, Newton? 14 de junho de 70. Você falou seu signo, você é Sou gêmeos? gêmeos, com ascendente em gêmeos, com Mercúrio em gêmeos, com É Lua em sério? Libra. Só, Olha só. a total, só tem ar e água. Então você é parecido com o Del Cavalcante, da CIA. Ele também é gêmeos com tudo em gêmeos, com chão, com terra, com tudo, com tudo, Vixe, tudo, tudo.
Tudo dele é gêmeos. Medo, gente. Deus. Geminiano querido, olha aí. Gente, vamos começar, Nilton? Bora. Podemos? As pessoas vão chegando. Normal, entrar e sair durante a live. Gente, só para explicar, quem não pegou, a Lagoa me convidou para mediar essas duas lives, certo? Hoje com o Nilton Rezende, dia 21, que se não me engano é segunda-feira da semana que vem, com a Tânia Ferreira e com a Tiziane Simões. A Larissa nos provocou a conversar sobre teatro e cinema, né? Lugares de atuação. E hoje, acredito que todos aí já conhecem o Nilton Rezende, mas a gente vai conversar com o Nilton sobre esse tema. O Nilton é tudo isso, né? Professor, é escritor, é preparador de elenco, é ator, agora diretor nesse último trabalho, né? A Barca, e muitas outras coisas, né, Nilton? A gente tem isso, né? De ser muito artista. Estão elogiando a nossa pele. Eu botei uma luzinha de frente para ajudar. E aí, gente, para abrir, Nilton, eu tava lembrando aqui, meu Deus, como é que eu vou começar essa conversa assim, né? Como você é teatro, eu também sou formada em teatro, eu fiquei pensando, eu quero saber como é que eu queria que você falasse pra gente um pouco, tipo, sabe Newton por Newton? E aí eu lembrei daquela brincadeira que as pessoas fazem, que é, quem é fulaninho na fila do pão? Só que aí eu pensei, não é fila do pão, é tipo, quem é Nilton Rezende na fila do teatro, na fila do cinema? Ou seja, fala um pouco pra gente, assim, da sua relação com o teatro e com o cinema, para começar. Se você pudesse resumir essa sua relação com as duas linguagens. Quem é Nilton na fila do teatro e do cinema? Bem, eu me vejo como uma pessoa que gosta de criar personagens, né? Porque tem o Nilton também na fila da literatura, né? Então, a minha coisa é criar personagens que podem ser críveis, né? Então eu estou sempre tentando criar personagens, seja escrevendo meus textos, seja no teatro, eu como ator ou eu como diretor, seja no cinema, eu como preparador de elenco, que foi como eu comecei no cinema, né, com Vestido para Lia, em 2009, convidado pela Liz Paim. Então, na verdade, eu acho que eu sou um criador de personagens. Certo? Muitas vezes as pessoas me cobram que eu tenho que me decidir por uma coisa ou outra. Não, eu acho que a minha vibe, a minha necessidade é de criar personagens sejam críveis suficientemente, porque a minha vibe, na verdade, é com o humano. Então eu quero tratar do humano. O humano é uma coisa tão complexa e quanto mais eu conheço, eu vejo que a gente precisa tanto ser amado, a gente precisa tanto que haja misericórdia para com a gente, entende? Porque a gente é cheio de merda, mas ao mesmo tempo é tão frágil, que eu acho que essa minha compaixão pelo humano que me faz fazer essas coisas, entende? Então, levar a humanidade para onde eu for. Então, seja na literatura, no teatro ou no cinema. Agora, no teatro eu me sinto menos seguro, porque eu não tenho formação no teatro, né? Eu sou ator, tenho DRT e tudo mais, mas foi mais pela experiência no palco dos grupos de teatro, né? Eu sinto muito a falta de não ter uma formação mesmo formal, como você teve, como tantos nossos atores tiveram, né? Agora eu dou aula na UNEAL aqui, União dos Palmares, estou morando aqui, mas várias vezes eu pensei, poxa, eu queria tanto que eu tivesse tempo de fazer uma ETA, tá ligado? Fazer a formação, fazer aquelas coisas todas que um ator precisa ter, que eu acho que é muito importante. Tratar do seu corpo do modo mais completo possível, porque o corpo é o instrumento do ator, mas aí não dá mais tempo. Né? Então agora eu tenho que lidar com o que eu tenho, saca? Sim. Você não tem formação, mas você tem uma experiência, né, grande, assim, de longa data, e imagino que fez muitas oficinas, enfim, durante esse processo, né, envolvido com atuação, né? Sim. Mas você que a coisa fala da técnica parte ajuda. acadêmica, de estudar, né? Estudar é importante, isso acho foda, acho massa. Né? Eu quero um dia, de repente, quando eu parar para um pós-doc, uma coisa, de repente, se eu conseguir ficar 2 anos parados, eu penso, ficar investindo nessa coisa mais do ator, saca? Pra ficar melhor. Tá. E o que é atuação para você? Como é que se você vê
Se alguém perguntar o que é atuar, o que é atuação para você? O que é estar nesse lugar de atuação? Seja para o cinema ou seja para o teatro, se você vê diferença entre as linguagens e como você vê, assim, o que é Veja atuar bem, para você? o meu pensamento com relação a isso de estar em cena mudou muito. Oi, Davi, tanto que eu não quero usar mais a palavra atuação, tá entendendo? Sim. Há um livro, foi até o Igor Araújo que mostrou, eu comprei, acho que o Renê também falou dele, que é Como Parar de Atuar, que é de um cara ele é preparador de elenco, tal, preparou até o Glenn Close para umas coisas, tal, um cara fodão. Sim. E eu sempre estive muito insatisfeito com os meus trabalhos como ator. Muito insatisfeito, certo? Seja no cinema, porque todos os filmes que eu trabalhei, isso aí é terrível. Nunca ninguém me chamou um papel só para mim mesmo. Já no Os Ratos Não Descansavam, Michel Rio chamou. Mas todos os outros trabalhos que eu fiz no cinema era o preparador de elenco e por algum motivo uma pessoa não pôde fazer o trabalho na véspera, uma semana antes, ou que fosse, eu substituir, né? Mas meus trabalhos nunca me satisfizeram no cinema. No teatro também não. O primeiro que esteve perto de satisfazer foi a mocinha nas Muitas Últimas Coisas. Certo? É curioso Por quê? falar isso, né? Porque assim que você falou isso, eu só lembrei desse personagem. Assim, eu disse pra você, inclusive, quando a gente conversou, né, esses dias, que eu fui ver eu fui ver o portfólio, o currículo, né, que ele compartilhou comigo. E aí eu vi um trecho, eu assisti, né? Eu tive a oportunidade de assistir a muitas últimas coisas. Muitas Últimas Coisas, é. E nossa, eu voltei no tempo, assim, sabe? Vendo o seu personagem, vendo o personagem do Igor, assim, é um dos espetáculos que marcou a minha vida, assim, mesmo. Então é engraçado o olhar que a gente tem, né, sobre o nosso trabalho. Mas, enfim, é humano, vai, continua. Por que isso? Eu me lembro até de uma vez, há muitos anos, o Renê estava aqui, o Flávio estava dando, acho que, uma oficina para a gente, ou foi Flávio e Renê, eu acho que era de construção de roteiro, e eram chamados uns atores para fazerem as cenas. E aí, é como se fosse o seguinte, um geminiano, ele é bastante cerebral, certo? Beijo, pessoal do Neal. E o Lael Corrêa me falava às vezes isso. É como se eu não me abandonasse, entendeu? Eu ficar sempre me vigiando. Desde criança eu sempre senti isso, que o meu eu aqui e o meu atrás. Eu sempre espectador de mim mesmo. Isso no palco é terrível. Entende? Por quê? Porque não há uma inteireza. Eu acho que assim, um ator em cena, ele tem que ser movido por um sentimento. Para mim, sempre eu achava que nós tínhamos que compreender a personagem, compreendê-la racionalmente, intelectualmente para estar em cena. Então, esse gesto simboliza isso. Eu pensava isso até no passado, até ano retrasado. Eu pensava mesmo isso. Sério, porque a minha relação com o mundo sempre foi uma relação mediada pela razão, não pelo afeto. Entende? Mas isso com de traumas desde pivete. Eu me lembro, quando eu era criança, minha avó sempre viajava, né, para São Paulo, eu chorava toda vez. Uma vez eu tinha uns 10 anos de idade, ela entrando no táxi indo embora, eu disse, nunca mais eu vou chorar por ninguém. Eu peguei o afeto, botei numa caixinha e passei a mediar minha relação com o mundo só através da razão. Isso também na arte. Então eu achava que o ator tinha que compreender o personagem. Então quando eu revejo todas as minhas presenças em cena, não havia presença minha. Havia uma pessoa que compreendia intelectualmente o papel e julgava que isso era suficiente. Então, eu me lembro que o Renê comentou algo que eu percebi que é como se ele tivesse percebido que havia dois ali. O Igor comentava coisas, mas eu não percebia. Então, quando? Eu trabalhei com a dona Anita das Neves, que eu a vi no Que Lembro Tenho. Sim. Quando eu fiz o curso da Fátima Toledo, no ano retrasado, que me pegou. Quando eu estava dirigindo as atrizes, preparando, aliás, ainda, para a barca, eu entendi. Aí epa, não é assim. Todas as outras vezes eu estava atuando. Eu não quero mais atuar, eu quero estar presente. Entende? Razão. Então eu começo a achar que o ator, o problema é quando ele atua, não quando ele está presente.
ele atua justamente quando ele usa a razão como mediação entre ele e a personagem, entende? Eu não quero mais usar isso. Por isso que eu tô louco, a gente talvez volte, ia voltar este ano, até o ano que vem, com um espetáculo mágico, né? Baseado na Sim. obra Thomas Mann, que a gente já tem os direitos para montá-lo aqui na América Latina, e esse livro do Thomas Mann, Mário Mágico, vai ser relançado pela Companhia das Letras, a gente vai remontar. E eu quero voltar, porque eu quero voltar agora pensando na presença de outro modo. Sim. Tá entendendo? Ô, Então eu Newton, acho que agora é isso. é muito curioso você falar isso, assim. Eu estou no lugar, e nessas horas eu tenho certeza que eu estou no lugar, ouvindo as coisas que eu precisaria e preciso escutar. E esses encontros, enfim, são importantes para isso. Por quê? Baila. Esse lugar da presença é muito engraçado. Eu tatuei a palavra presença no meio aqui, ó, do meu, aqui, ó, presença. Que E foda. foi, olha que coisa, e foi justamente num processo de há 1 ano e meio atrás, mais ou menos assim, uma busca, um entendimento não só na minha relação com o trabalho, mas nas minhas relações como um todo, com o ambiente que eu vivo, com as minhas relações interpessoais, com a minha relação com as minhas escolhas, com a minha família, com o meu trabalho, com os meus trabalhos. E é uma busca, eu acho que eterna, mas por esse lugar de presença, de estar nas relações, estar nos lugares, ali, com aquilo que se tem ali. E isso vai para a cena. Então, é um lugar, é uma busca para mim também para quando eu estou em cena, assim, sabe? Não é fácil, porque, de fato, assim, eu acho, claro que vai da experiência da vida de cada pessoa. É impossível a gente se desligar dela quando a gente vai criar, mas é difícil se desconectar aqui. Inclusive, eu acho que talvez seja impossível 100%. E aí, eu também acredito que a presença cênica parte de um lugar do estar de fato aqui e de não se deixar narrar único exclusivamente pelo racional, porque senão você não está realmente. É como uma relação. É como outros tipos de relação. Às vezes você está numa relação aqui, mas projetando e com expectativas em algo que não é o que está acontecendo. Aí você projeta tanto que você não consegue viver aquela relação e não consegue fazer com que ela seja legal. Seja relação pessoal ou Ainda relação dá, Israel. com os nossos trabalhos. Meu sonho é me tornar... Vamos embora. Muito bom ouvir isso de você. Mas inclusive, me lembrei... Falem. Não, mas e isso aí não se dá só na coisa do palco. Se dá também nas relações, tá entendendo? Sim, então, isso da presença é o que eu estou tentando. Não me tatuei na pele, porque ainda não tenho nenhuma tatuagem. Estava até hoje conversando com um aluno meu que é tatuador, ele está até aqui assistindo, o Lucas. Medo da porra que eu tenho de me tatuar e tal, por causa da dor, eu sou muito mole. Mas eu estou tentando tatuar essa palavra na minha alma, tá entendendo? Sim, arrasou. Esqueci o que eu ia falar aqui, enfim, mas é isso. Outra coisa, você falou, você já inclusive citou aí, que o seu primeiro trabalho como preparador foi investido para a Lia, não é isso? Foi. 2009, se eu não me engano, acho que é isso. Foi, 2009. Aí a minha pergunta eu vi que, na verdade, no cinema, né? Na verdade, lá no seu portfólio, eu vi que você teve uma participação no cinema, como se seu primeiro trabalho no cinema, na verdade, fosse como ator. Não é isso? Teve um trabalho antes, em 2005, eu acho. Aí em 2009... História brasileira da infâmia. Isso. E aí, em 2009, eu seu primeiro trabalho como preparador de elenco. De lá para cá, nessa última década, sem dúvida, assim, eu tenho acompanhado, e seu histórico mostra isso também. Você tanto tem acompanhado produções, como tem estado presente em boa parte, assim, muitas produções audiovisual, e aí como preparador de elenco. Eu sei que a sua experiência como roteirista e diretor veio agora no último trabalho, né? Mas é como preparador de elenco. Aí a minha pergunta é, quando e como você se percebeu preparador de elenco? Foi o convite e você eu posso ser preparador de elenco, sou ator, posso ser preparador? Foi um interesse que veio de você? Ou seja, quando você se percebeu preparador de elenco? E como essa sua relação com o teatro e o cinema durante esses trabalhos ou nesses trabalhos se contaminaram, entendeu? Você já compartilhou, na verdade, um pouco sobre o seu olhar sobre a atuação, mas de que forma a sua experiência no teatro e a sua experiência nesses últimos 10 anos no cinema, elas se
se contaminaram possivelmente, nesse sentido assim, né? Elas dialogaram e se acrescentaram, ou não? Bem, elas foram essenciais, né? Até para o convite, como eu lhe falei, foi a Alice Paim, que inclusive é a montadora da Barca, né? Montadora incrível, e é diretora também, roteirista. Ela tinha assistido ao Mágico e tinha assistido às Muitas Últimas Coisas, né? E foi convidada pelo Hermano Figueiredo e pela Regina Barbosa para ser a produtora de elenco do filme deles, né? Do curta Um Vestido para Lia, foi dirigido por ambos. E aí ela me convidou para fazer a preparação de elenco. Claro, eu morri de medo, né? Porque mesmo quando aparece algo, quando aparece pra gente algo com o qual a gente sempre sonhou, e essa coisa aparece, a gente morre de medo, imagina quando chamam pra gente fazer algo que a gente nem sabia que podia fazer e tal, né? Sim. Mas aí como era com ela, e foi um trabalho muito bom, porque nós passou mais de um mês indo toda semana pra Massagoeira para ver a menina, e depois na semana anterior à filmagem, passou a semana toda lá, foi muito legal, porque, como é que se diz? Houve um trabalho muito cuidadoso, entende? E, rapaz, eu não sei bem dizer, porque é o seguinte. Eu me Ela lembro te quando eu estava chamou, dirigindo. ela sabia que você nunca tinha preparado o elenco para cinema. Ela sabia que eu tinha preparado do diretor de teatro, mas não de Sim, sim, cinema. Mas ela sabia que sim, eu amava cinema, que eu tinha vontade de ser ator de cinema, então sim, ela apostou em mim. sim, Tá entendi. entendendo? Ela apostou. Então a Alice foi essencial, porque foi uma aposta dela na minha capacidade. E como ela ia estar do meu lado também, né? A gente ficava lá no Sim, Massagoeira, ela completou de elenco, então ficávamos dialogando, trocávamos ideias sobre o que seria legal e tal. E como eu tinha a experiência de direção no teatro, essa minha experiência de direção no teatro dialogava com a experiência dela em cinema. sim, Tá entendendo? Então eu era um sim, preparador ali que eu não estava sozinho. Era a primeira vez preparando alguém para cinema, mas eu tinha ao meu lado alguém que tinha mais experiência em cinema do que eu, mas não tinha a experiência de lidar com o ator que eu tinha, né? Não tanto quanto eu tinha. E foi legal porque a Fabrícia Avelino, que é uma atriz da Pega e que ela tem que ser chamada para mais filmes. Então, pessoal, lembrem-se aí, chamem a Fabrícia Avelino para trabalhar, mora ali na Massagoeira e tal. Ela fez esse, né, Chip ali, depois fez Flamor, foi a protagonista de Flamor. Ela queria muito, pô, ela era uma menina danada, todos os desafios ela aceitava, entende? E eu criava sim, situações difíceis, se fosse outra pessoa, outras pessoas teriam desistido, e o massa, o foda era que a gente se deparava com um problema, aí de repente eu sim, parava e eu tinha até amanhã para pensar em como resolver aquilo. Né? Então, que é para amanhã é isso. Porque eu não tenho método. Quem tem um método, por exemplo, Christian Duval tem um método, Fátima Toledo tem um método, são pessoas que vêm trabalhando há muito tempo, né? Então há diversos métodos aí. Eu não tenho um método. Eu sou uma pessoa que está aprendendo e que a cada situação vai vendo o que é que vai fazer naquele momento. Oi, Ângelo, Emanuel. Entende? Então, não há um sim, método meu. O meu sim, método, por enquanto, é estar atento ao que o diretor ou eu, o roteirista, queremos para aquela cena, queremos para aquela personagem, estar atento àquela atriz ou aquele ator nos ensaios e ver o que é que a gente pode fazer para chegar àquilo que a gente quer. Tá certo, entendi. Israel? Vamos ficar prestando atenção. Não sabia não, você queria ser ator. Você nunca me falou? Ótimo. Olha aí, galera, Israel, certo? É meu aluno, foi meu É... aluno. Ó, você já falou uma coisa aí, inclusive, que eu fiquei pensando assim, se durante esse tempo, você já respondeu, se durante esse tempo a experiência que você teve como preparador de elenco te trouxe um caminho enfim, de chegar a estruturar uma metodologia. Você não tem, mas ao mesmo tempo essa busca pela presença, ou por É, estar atento aonde você quer chegar, o tom, enfim, claro que é depender do trabalho, você, enfim, acaba sendo um caminho, né? Um norte, talvez, para uhum. esses processos, né? Não exatamente uma metodologia, enfim. Mas aí, complementando, assim, a gente falou de você enquanto preparador de elenco. E nesse último trabalho agora, Bar, que inclusive eu assisti hoje,
Então, eu ainda estou digerindo aqui. Gente, sabe quando as coisas acontecem? Hoje Cuidado com spoiler, viu? Cuidado com spoiler, viu? Não vou dar. Vou dar esse feedback para você, mas hoje eu acordei e só assim, levei 2 pauladas logo de manhã cedo. Então eu caí em choro. Olha, Moraes morreu. Eu tava assim, sabe, num apego a algumas coisas, e 2 delas se mostraram hoje assim. Aí eu, caraca, velho. E aí eu assisti a Barca, meu. E no final eu fiquei refletindo muito sobre isso enfim, da esperança, do acreditar, eu não posso falar, né? Porque senão é spoiler, o filme tá rodando aí para festival, não tá liberado ainda. Mas enfim, depois eu dou um feedback mais direto, assim, mas mexeu comigo. Olha só, ainda sobre essas funções que você conquistou e que você tem exercido, falando na Barca, por exemplo, que você fez preparação de elenco, você me trouxe uma palavra que eu até então nunca tinha antenado, que é direção de elenco. A direção de elenco. E diretor, você foi diretor, fez direção de elenco, fez preparação e foi diretor e roteirista, não é isso? De A Barca. Aí, isso, o que é que me vem aqui, enquanto reflexão? Como tanto nessa experiência, que foi a última agora que você teve, tudo foi você ali nesse sentido, nesses aspectos, tudo assim, né? Claro, tem equipe imensa, mas essas funções, como é que foi lidar com fazer tudo isso? E isso, claro, tendo você tido a experiência de ser preparador de elenco de outros diretores, de outras diretoras. Como é para você a relação preparador de elenco ou diretor de elenco com o diretor-geral do espetáculo? E se essa relação, como ela acontece, se ela, de fato, assim, tem um peso grande para o resultado final do que a gente vai ver na tela, no caso do cinema. Assim, de que forma essa relação pode ser, ou não, assim, fundamental para, no caso, uma ficção que trabalha com atores, não atores, iniciantes, enfim. Olha bem, eu acho muitíssimo importante a existência da preparação de elenco, certo? É algo, eu e o Rafael, a gente conversa muito sobre isso, é algo que o René também defende muito. Outro dia ele fez, alguns meses, uma postagem no Facebook muito bonita falando sobre a importância da preparação de elenco, né? Preparador ou da preparadora. Muitas vezes nós vemos diretores que não têm muita experiência em dirigir atrizes e atores e, no entanto, eles vão lá já dirigir um elenco sem ter passado pela preparação necessária. Sim. E pior, vão com um roteiro também que não teve a maturidade necessária, porque, veja, se um roteiro não teve a maturidade necessária, é porque as personagens, se o roteiro não teve a maturidade necessária, as personagens também não têm a maturidade necessária. Então, possivelmente, nós vamos ter um filme problemático, certo? Então, primeiro, deixar o roteiro amadurecer, filmar sem pressa, certo? Claro, tem a coisa de prazo, tudo mais, mas chamar alguém para trabalhar com você o roteiro. Depois disso, meu Deus, eu estou destruindo toda a minha esteira, porque eu estou sentado numa esteirinha, tem uma esteira de indígena e tal. Aí eu estou destruindo a esteira, nervoso aqui. Não, tá ligado? Isso é maravilhoso, homem. Adoro. Aí, vejam, Aí, depois tem a preparação, entende? A preparação, pelo menos, não é garantir, porque não há garantia, mas ela vai contribuir para que haja maior possibilidade de que as personagens estejam mais plenas em cena. Agora, eu sofri muito porque eu já havia feito a preparação dos filmes dos outros e agora era o meu filme, né? O meu filme no sentido que eu ia dirigir, porque o filme é da equipe, né? É lindo o cinema porque é esse trabalho coletivo. Então, o filme que eu ia dirigir. E ainda mais a expectativa, porque, o Milton, olha, preparou dos outros, eu vi agora dele, então. Dirigindo. E ele que critica tanto os trabalhos dos outros, vamos ver como é que vai sair. Aí eu ficava torando, tá entendendo? Torava mesmo. Rives, daqui a pouco vamos ver
Isso. Quem é que anota as perguntas? Eu botei aqui Anota, agora, não há a diferença. diferença. Tá, tranquilo. A diferença, Anota. né? Aí, então é isso, pô. Eu fiquei com muito medo. Só que há uma coisa. Sim. Tava na assistência de direção comigo o Rafael Barbosa, que é uma pessoa em quem eu confio muito. E o Rafael me agrada ter alunos como vocês, Lucas. O Rafael tem um olhar muito bom para a personagem, né? Várias vezes chegava, porque como eu estava dirigindo a primeira vez, às vezes eu estava prestando, é como um regente de orquestra, eu estava prestando atenção mais no instrumento e tinha aquele que estava desafinando. O Rafa chegava para mim, Newton, tal coisa. Ele tinha visto uma coisa que eu não tinha visto. Sim, ele tem muito mais experiência do que eu com relação ao cinema, né? Aí eu, tá massa, Rafa. Aí eu ia lá e ia lá, ia falar. Atriz! Vai assistir hoje, uma pausa, assistir hoje. Cadê a Ana Oliva? Aí eu fui. Aí eu escutava, ia lá, dava uma mexida, tá entendendo? Durante a própria filmagem. Mas eu torei aço. Torei aço não. Eu torei adamantium. Porque aço é tosco, tá ligado? Adoro! Mas foi uma experiência muito boa. E eu já tô doido para fazer o próximo. Falei pro Rafa hoje, foi ontem, que eu tenho um curta que eu quero fazer, que é um curta, assim, que não precisa muita grana e tal, com os jovens. Possivelmente eu faria aqui União, que eu quero continuar trabalhando e quero continuar filmando. Eu me apaixonei muito, entende? Cinema tem isso, né? Depois que você entra, você fica assim. É difícil, não? A gente quer o set o resto da vida. É surreal. Eu tive 2 experiências só e assim, fico coçando, meu Deus, pra estar em mais. E eu gosto mais de... né? Desde criança, eu sempre tive mais intenção de fazer cinema do que fazer teatro, entende? Eu fazia teatro porque nós não tínhamos o cinema, entende? Mas aí é aquilo. Há coisas que eu vejo que eu quero no teatro e há coisas que eu vejo que eu quero no cinema. É que eu sempre fico pensando em adaptar as coisas ao cinema. Eu quero me especializar em adaptar obras literárias. Eu tenho uma lista de textos que eu quero adaptar. Para filme, né? Para longa, para curta, para série, para minissérie, para tudo, entende? Sim, e tem as de teatro também. E você é isso, você uniu paixões, né? A literatura Exatamente. E o cinema que é mais Desde adolescente eu quero adaptar textos. E A Barca, que foi meu primeiro filme, é baseado no primeiro conto que eu li na minha vida, que foi Natal na Barca, que eu li aos 16 anos. É sério? Então eu juntei as duas coisas, tá ligado? Foi muito importante pra mim isso. Razão. Eu não sei se todo mundo tá ligado, mas conversando com o Nito, ele falou assim, de uma diferença que eu não sabia, inclusive, assim, de direção de elenco, né? Às vezes é o preparador, ou como você disse, em alguns trabalhos você fez a direção de elenco, sem ser o diretor, né? Geral, e preparação de elenco, assim, né? Fala um pouquinho essa diferença pra galera aí. Vamos lá. Eu não sabia. Vamos lá, como eu vejo, eu acho que é isso. Sim. Porque nós temos a pré-produção, temos a produção, temos a pós-produção, né? A pré-produção que acontece antes da filmagem, né? De começar o set de filmagem. A produção que acontece no set, a pós-produção que acontece depois. Então, a preparação de elenco, ela é o que acontece de trabalho com os atores, ator e atriz. A Wanda fez uma pergunta também, anota, né? A relação com esses atores e essas atrizes antes do set. Isso é o preparador de elenco. Que, de repente, pode ser o próprio diretor do filme. Mas eu estou falando da função. A função da preparação. A direção de elenco, ou o diretor de elenco, é aquela pessoa que está dirigindo o elenco na filmagem. Que pode ser o próprio diretor, ou pode ser uma outra pessoa. Então, quando o diretor dirige o elenco, não aparece lá, por exemplo, diretor fulano, direção de elenco fulano. Não, porque já se considera que ele dirigiu o elenco. Entendem? Sim. Mas, por exemplo, houve o filme, não sei se foi o Avalanche, que tá assim. Por exemplo, esse que é direção de Avalanche, Leandro Alves. Direção de elenco, eu acho que Newton, não, acho que preparação. Teve um filme... Qual foi, meu Deus? Em Avalanche você aparece mais de uma vez na ficha técnica.
Eu Não, porque reparei. foi ator. Foi ator. Sim, Eu ator e acho que não me lembro preparador. qual foi outra coisa, eu não me lembro. Mas houve filme em que houve o diretor e eu como diretor de ele. Ah, De elenco. o que lembro eu tenho. O que lembro eu tenho. Você falou isso. E quilômetro 58, né? Que foi lá perto do set, já a filmagem e tal. Rafa foi o diretor, mas na Sim, relação com os atores, a gente dialogava e eu ia lá, via coisa com os atores e tal. Porque tem essa troca muito grande, a gente, confiança. Entende? Então, dirigi o elenco. Agora, se eu tivesse feito a preparação apenas, como foi, por exemplo, em Do Amor e Outros Crimes, eu fiz a preparação. A direção é do Anderson Barbosa. Então, sim. se considera o quê? Que ele dirigiu o elenco, porque não houve essa especificação de que uma outra pessoa dirigiu o elenco naquele momento. Uma Mas quando a pergunta. gente, Desculpa. mas quando a gente coloca o diretor de elenco, não quer dizer que ele dominou a cena, não. Ele dialogou no set o tempo todo com o diretor, mas era Sim. ele que estava atento. É como se ele fosse o olho do diretor para o elenco naquele momento. A Tá ponte, né? O entendendo? contato, a ponte Exatamente. entre o Porque o diretor, às vezes. diretor nunca deixa de dirigir. O filme é ele que Sim, está dirigindo. Nós sim, somos. É como há um diretor de fotografia. Pronto. Há o diretor e há o sim, diretor de fotografia. Há o diretor e há o diretor de elenco. sim, Mas muitas vezes, ou geralmente, o diretor. Ele não está dirigindo a fotografia, mas ele está dirigindo o elenco, entende? Então, quando há sim, especificidade, diretor de elenco, é porque uma outra pessoa assumiu o elenco junto com ele naquele momento. sim. Saca? Por exemplo, e também existe a possibilidade de acontecer com você, né? Nesse caso, do Amores e Outros Crimes, Do Amor e Outros do Crimes. Amor e Outros Crimes, você foi só preparador, você não estava no set de filmagem? Ou você acompanhou? Tava. Não, eu estava no set, eu acompanhei, porque em alguns momentos pode acontecer de chamar a gente para alguma coisa, né? Por exemplo, um vestido para a Lia. Eu não precisaria estar no set, mas eles quiseram que eu estivesse no set, né? Eu não dirigi o elenco modo algum, mas às vezes para uma cena ou outra, a Liz vinha me falar, o Hermano, Regina, geralmente a Liz que vinha, porque o Hermano falava com ela, porque ele estava muito ocupado, né, com a direção mesmo. Sim, sim. A Liz foi uma das assistentes, aí dizia, Newton, para essa cena, tem como você preparar ela agora e tal? Mas eu não era diretor de elenco, porque eu não dizia ação, não dizia o corta, estão Sim, ligados? Eu não estava sim. no set mesmo. Eu estava com a atriz fora, Fabrícia Avelino, eu a preparava e eu entregava a Liz e a Liz levava ela para o set. É. Você Entendeu? acha Então, que algumas vezes o preparador faz isso. Sim. Faço já as duas perguntas, tá, gente? Só para amarrar aqui na minha cabeça. Você acha possível, você prepara, né, na pré-produção, você prepara o elenco, entrega ele para o set, você não está em momento algum durante o set para dialogar com a direção. Por exemplo, se na preparação o diretor não estava presente, ou a diretora, e aí você preparou, você acha isso possível? Tipo assim, não ter esse... Porque eu sempre fico pensando, por que eu estou perguntando isso? Na minha cabeça, eu fico pensando que, poxa, quando há preparação, né, sem ser apenas direção de elenco, mas quando há preparação, o preparador, ele encontra esse diálogo de acesso, né, aonde ele quer chegar com esse processo que passa um pouco na minha cabeça, inclusive pelo que você disse, que é esse lugar do humano ali, do estar, né? Então, se você estava com aquele elenco e você preparou ele, Oi, Aninha. aí você cria esse diálogo e essa ponte ali com o elenco, e aí se você larga eles e toma diretor, e o diretor não acompanha esse processo, como é caso que Mas no aí... set... Se ele não alcançar Mas aquilo aí, ali, como é que ele vai tirar do ator se ele não estava na preparação? mas é o seguinte, veja bem. Eu tenho recusado, por exemplo, trabalhos ultimamente em que eu não veja uma maturidade suficiente do roteiro, Sim. em que o diretor ou roteirista ainda não saiba direito o que ele quer, porque já aconteceu de ir para um set... Nem direção, nem roteiro, nem sabiam direito, tal. Os meninos pega para capar da pega, a gente tava lá, briga. Entende que é difícil. Né? Então, já aconteceu dizer, não, eu não vou. Entende? Eu já abandonei projeto pouco antes. Isso teve um que eu me arrependi porque eu deixei os meninos um pouco na mão.
Mas aí eu abandonei, não é porque eu não estava acreditando no roteiro, isso aí foi porque eu estava muito cansado. Eu estava fazendo a preparação de Fênix, quando a gente estava preparando também O Que Lembro Tenho. Aí chegaram as filmagens de O Que Lembro Tenho. Durante as filmagens do Que Lembro Tenho, eu me lembro, eu tive um estresse por conta assim, foi delicioso, estresse por conta do trabalho, né, carga de trabalho. Aí um dia eu estava lá na varanda da casa do Rafa, assim, nas filmadas lá, e eu pensei, eu não vou conseguir ir pro set de Fênix. Se eu for, eu vou adoecer. Porque eu estava esgotado. Sim. Ou eu ia ter que conciliar. Aí eu disse pro Anderson e pro Pablo que eu não ia mais. Eu falei assim, foi lasca. Mas é como se fosse naquele momento, ou minha saúde ou o filme. Eu estava muito mal. Mas foi fogo, porque eu devia ter antes pensado, eu não vou aguentar e tal, entende? Foi terrível para os meninos. Você esperou chegar no limite, né? Exatamente foi, entende? Sim. Aí eu me arrependo disso, porque os meninos não mereciam isso, saca? Sim, mas depois eu abandonei uma coisa que estava no processo, porque eu vi que o roteiro não estava bom, o diretor não queria adiar e tal. Eu disse, não, eu acho que tem que adiar, ainda não está o suficiente e tudo mais, eu saí. Tá. E um outro me chamaram, mas antes de... Aí eu disse, eu só entro se for adiado. A pessoa disse, não vai dar para adiar. Então, pronto, então não entro. Pelo seguinte, porque eu achava que eu não ia fazer o trabalho como eu gostaria de fazer. Eu não quero mais assinar uma coisa se eu não puder trabalhar do jeito que eu gostaria de trabalhar. Agora, essa sua preocupação, na verdade, eu acho que na preparação há um diálogo muito grande entre o preparador e o diretor. A Fátima Toledo chegar e diz, né? Ela está sempre conversando com o diretor, porque o diretor diz o que quer. Aí o preparador está lá, está fazendo. Há um momento em que o diretor vai lá assistir e vai ver como é que está. Então tá ele tem um contato. Ele tem um contato antes. Aí pode afinar. Ele não é que ele vai ficar acompanhando as coisas, não. Porque é insuportável. A gente está preparando, o diretor está lá. Marca dia. Né? Eu me lembro durante a preparação da barca, teve momentos que o Rafa queria ir, eu disse, não, Rafa, ainda não. Ainda não. Aí depois que eu cheguei, eu disse, não, Rafa, deixa. Não vem mais não. Sabe, porque Mas aí, porque eu também tinha receio de qualquer coisa contaminar uma presença, porque tem nossas inseguranças. Tá entendendo? Sim. Eu também, como preparador inseguro, também as próprias atrizes, expor os atores ou as atrizes antes de estarem prontas, né? Mesmo sendo alguém que é do filme, mas aquele vínculo foi criado entre a preparação e os atores, entende? Então é complicado. Então só quando a coisa estiver pronta. E como eu queria muito aquilo que eu falei, de elas só se encontrarem no set, então eu quis que só encontrasse qualquer pessoa no set mesmo. Então, há isso, entende? Mas aí há outra coisa, claro. Nós preparamos e entregamos para o diretor, certo? O diretor quis aquelas coisas, ou para o produtor de elenco. Agora, depois que a gente entrega e a gente não está no set, o diretor faz o que quer. Já houve filme ou cena que eu preparei e que eu queria, por exemplo, determinada coisa, mas o diretor levou para outra. Ele é o diretor do filme. Né? Sim, então, dá uma agonia na gente. Meu Deus, não foi preparado, estava tão massa, eu tinha gostado tanto. Aí que estragou o meu trabalho. Não estragou o meu trabalho, eu estava fazendo para o filme. Ele deu o tom que ele quer para o filme é dele. Então nós devemos ter esse desapego. Entendeu? Mas sempre há um diálogo. Então a gente dialogar, não entrar num filme em que o diretor não sabe o que quer. Entende? Conversar muito, em que o roteiro não sabe também o que quer. Às vezes ele não sabe, mas você vai dialogando. É isso mesmo, eu achei isso. Ele é massa. Ou seja, a coisa se construindo no diálogo. Mas só acabar a preparação quando ambos já terem chegado a um ponto, tá entendendo? Sim, tipo, você, na verdade, ajudou o diretor a enxergar a personagem que para ele ainda estava meio enevoada. Porque, assim, e isso é super possível, realmente. Porque eu tiro, pela experiência que eu tive, uma única, né, que foi com Veronique, tipo, de uma coisa o que a gente imagina ver, né, daquele personagem. Então, o diretor Ulisses, ele visualizava algo. Quando ele entrou em contato comigo, que o meu corpo deu corpo a Veronique, que eu emprestei meu corpo, aquele lugar, aquele universo que ele me trouxe, eu tanto trouxe coisas que ele não imaginava da personagem, como
Enfim, ele contamina. Eu acho que é uma troca, assim. Nunca é exatamente aquilo que se imagina do início. O próprio Exatamente. set traz experiências que vão dando novos recortes sobre os personagens. A minha experiência, eu senti assim, né? Vamos às perguntas, não esqueça aqui. Eu esqueci quem Bora. foi que perguntou, mas E depois abre perguntas para o pessoal, né? uma menina perguntou se existe diferença na preparação Acho que foi a para o Risos. teatro e para o cinema. E aí eu vou juntar com a Davan aqui, que já responde tudo. Uma é se existe diferença nessa preparação de elenco para o teatro, para o cinema. E a Davan é se você sente que quando você prepara os atores de um outro diretor, se você tem uma autonomia, né? Se você sente que tem uma autonomia, assim, eu acho, enfim, eu não posso responder, não. Responda aí. Tá massa. Mas nessa relação, você sente autonomia para Bem, a preparação para teatro e para cinema, até porque teatro a gente não fala preparação, a gente fala a direção, né? Porque a gente está dirigindo e está trabalhando com os atores, são os ensaios, o tempo todo. É muito diferente porque você é já o diretor do espetáculo, você não vai entregar para outra pessoa. Então, nós não, pelo menos não costumamos chamar, né? Preparador de elenco teatro. Não, é o diretor de teatro, o diretor de espetáculo, né? Então ele está lá trabalhando, tal, e vai até o momento da estreia, e depois que estreia, aí é que começa mesmo, né? Laís, você sabe, depois que estreia começa, porque a gente vê se a coisa funcionou ou não. Então a coisa é constante. No cinema não, filmou, breu, lascou, né? Então é muito diferente por conta disso, porque em teatro a gente não considera preparação, não é? Agora, eu vi da autonomia. Verdade, até onde vai a autonomia? Qual é o limite, né, da autonomia que o preparador tem? Eu não acho que o preparador tenha tanta autonomia assim. Na verdade é o seguinte, eu acho que o preparador de elenco, por isso que a gente sofre tanto quando está preparando um filme que ainda cujas personagens ainda estão enevoadas para roteirista e diretor. Massa Rives mesmo. E quando está enevoada porque ainda não amadureceu o suficiente e tal, né? Aí é o seguinte, travou só aí, Joãozinho. Aqui Voltou, João. João Paulo Gatão, aí. O meu tá de boa aqui também, Nilton. Aqui também, eu acho. Viu? Aí, ó, eu acho que nós não temos autonomia, entende? Por quê? Porque nós somos alguém, é como se nós ajudássemos a dar forma a algo que alguém encomendou. Então, se alguém me pede salgadinho, tá entendendo? Não é que ele vai modelar, cuidado pessoal, eu estou modelando ator, não é isso, né? Vamos ver essa metáfora e tal. Um salgadinho, por exemplo, um empanado de camarão, sem creme cheese, porque eu só pedi esse creme cheese, que eu odeio creme cheese. Sério? E eu chego, quando eu peço sushi, eu peço creme cheese. E aí, exato, é isso aí, Felipe. O Marcelo Gomes disse que não leva o preparador para o set. Aí vejamos, se ele me pede sem creme cheese, eu tenho que preparar um salgadinho sem creme cheese. Agora eu tenho que fazer o melhor possível sem creme cheese para entregar para ele. Sim. Então o preparador, ele recebe um roteiro, ele recebe personagens, orientações, o diretor diz o que ele sonha com aquilo e tal, e ele no diálogo com o elenco, com a atriz e o ator, ele vai tentar fazer com que ele esteja o mais próximo possível, tem que ser bem crocante, minha irmã falou, para entregar, só minha irmã caçula, a Sandra não tem maravilhosa. Aí para entregar para o diretor, tá entendendo? Porque quem vai dirigir é ele, quem está querendo é ele, quem encomendou é ele. Então não há essa autonomia. Por isso que é muito perigoso a gente preparar quando direção e roteiro não sabem o que querem, porque pode acontecer de você preparar uma cena e chegar lá e falar, mas isso tem nada a ver com o que eu quis. Esse personagem estava... Mas o que era que você queria? Nem você sabe o que você queria. Entende? Nilton. Então é muito bom que haja esse diálogo. O preparador não trabalha sozinho.
não trabalha porque o filme não é o filme dele, não é de modo algum o filme dele. Sim. Então é algo estranho e tal, porque você está preparando para o outro. Você está preparando para entregar ao outro. Na verdade, você está trabalhando o elenco para que o diretor possa fazer o filme dele. Você não é Sim. o dono. O preparador tem que ter muito desapego. Sim. Entende? Porque não tem Então, o que o Felipe falou aí, tipo, dele acompanhar a preparação, eu, assim, né, olhando como atriz, imaginando, isso faz diferença. Porque, sei lá, eu acredito que existe também a possibilidade, por exemplo, de há um diálogo aqui, eu e o diretor, por exemplo, eu preparador e o diretor, mas o diretor, por exemplo, não aparecer em momento algum durante a preparação. Aí eu sempre fico pensando que, se não houver, não sei se é possível, se vocês acham ou não conhecem alguma experiência, alguma produção nesse sentido, mas eu sempre pensando, se isso acontecer, corre muito risco se o diretor em algum momento não de fato tivesse contato com o que está acontecendo ali na preparação, seja como você falou, Nito, tipo, vamos agendar um dia para você ver se o caminho é esse, se está chegando no que você visualiza, vislumbra, corre esse risco de imaginar, de realmente o diretor pegar os atores e dizer, poxa, mas não foi isso que eu imaginei. Porque mesmo quando a gente conversa sobre uma ideia com alguém, nem sempre a gente consegue, com palavras, explicar aquilo que a gente deseja. Às vezes a coisa é tão imagética aqui na nossa cabeça, então eu acho importante esse diálogo, mas esse diálogo para além da conversa, né? De o diretor chegar para o preparador e dizer, eu quero isso. E o preparador, tá, beleza. Mas o que é isso? Às vezes o que é isso que ele está imaginando não é o que é isso que o preparador está trabalhando, assim. Mas muitas vezes o próprio diretor não sabe o que é isso. E o preparador e o elenco vão chegar a uma possibilidade, diga a ele, era isso, mas nem eu sabia, entende? Mas eu acho muito difícil que numa produção profissional aconteça de o preparador preparar sem diálogo com direção, entende? O preparador preparar e entregar para a direção, sem a direção ter visto antes, oi Lu, Tami, entende? Eu acho muito difícil que haja isso. Até porque a direção, a diretora ou o diretor quer o melhor possível pro filme. Então, tá atento. Então, quer saber que material está chegando para mim e tal. Eu acho muito difícil que ele largue assim. Agora, eu acho complicado, sim, diretor no set com preparador ou preparadora. Tá entendendo? Eu acho que deve ser complicado porque é aquela relação, tá entendendo? A relação do preparador com o elenco. Pô, você não chamou? Confie, fique lá, a gente vai conversando. Entendeu? Sim, entendi. É isso aí, são os processos. Ô, Nilton, não é muito processo. Não, e a Tami falou aí, assim, são inúmeras possibilidades, né? Não vamos cair naquele lugar de 880, enfim, tudo é diálogo, tudo é do processo de cada filme, assim, eu imagino, de cada trabalho, não só o filme, mas no teatro também, assim. O diálogo sempre foi muito bem-vindo, né? Mesmo com as funções muito bem definidas, né? Seja no teatro ou no cinema, assim. O cinema tem um pouco mais isso, assim, né? O diretor de fotografia, mas isso, é bem desenhado. No teatro tem isso também, mas não vou generalizar, né? Mas estou falando, talvez não, estou falando por conta da minha experiência. A minha experiência com a CIA traz um processo colaborativo, mesmo com direção. É um lugar onde os atores também, as atrizes também têm voz e também às vezes provocam inquietudes no próprio diretor, entendeu? Eu pela experiência que eu tive pouquíssima com o cinema, mas no teatro com muito mais frequência, olha a atriz atrasada. Anne chegou agora ao set. Eita, peraí, viu? Deixa eu ler aqui o que eu li a do Felipe, eu li. Do curso com a Fátima Toledo. Fátima Toledo com foco em cinema, como foi? Anne! Beijo. Fala aí, Nilton, então, dessa experiência com a Fátima. Veja processo. Bem, esses dias, porque como eu tô querendo, né, um dia filmar o Edifício Lígia, então vai ter elenco e tal. Eu quero até, quando houver nova possibilidade, assim, de grana e de tempo, voltar a fazer o curso da Fátima, tanto de novo, como diretor, curso de direção, como também um curso de ator. Porque eu sou uma pessoa muito distraída, né? Eu tenho muita... Tá certo.
muita dificuldade de concentração. E outro dia eu pensei, meu Deus, onde estão as anotações do curso da Fátima? Eu tenho que entrar em contato com o pessoal que fez o curso para ver, então. Porque eu não lembro de praticamente mais porra nenhuma, tá entendendo? Eita, porra. Porque foi algo muito forte em muitas coisas. Sim. Tem coisa, não me lembro coisa nenhuma, a coisa prática, tipo, faz assim, assado. Mas o que eu trouxe muito foi essa coisa da presença, né? Que eu falei no começo. Agora, Sim. eu acho um curso muito importante para quem quer dirigir. Entende? Não é um curso barato, entende? Mas divide no cartão, em poucas vezes, parece, mas divide. O problema da gente é que a gente mora longe, mas a Fátima já tinha falado. Sim. Se a gente fechasse uma turma aqui, visse de repente um apoio, uma coisa do Secretaria do Estado, Secult, ou FEMAC e tal, porque eles estavam para ir para Sergipe, aí eles iam aproveitar a Sergipe, eles iam para o Estado do Nordeste, de repente colocava aqui, mas se nós conseguirmos esse apoio, pode ver a possibilidade de repente de vir para cá, tá entendendo? Cobrando o que se costuma cobrar em São Paulo, porque para ela vir para cá tem que cobrar bem mais caro. Claro, porque tem deslocamento, Sim, né? passagem, mas conseguimos esse apoio e tal, viu, Lipe? Vamos ver, pessoal também pessoal da FEMAC e tal, para ver se traz. Seria um curso muito bom. E seria massa se ela viesse que oferecesse os dois cursos. O curso de direção de cinema para atores, né? Então, curso para diretores, é bom ator fazer. E o curso de atores, que seria bom também os diretores fazerem. Né? São esses dois cursos. Sim. É muito importante, certo? Então, essa coisa da presença foi que me tirou, mas me pegou. Mas cada pessoa pega algo. Pois a gente via como ler um roteiro. E ontem eu estava pensando, meu Deus, como é que a gente lê um roteiro? Ah, porra! Me lembrei uma coisa que foi foda, que eu não tinha me ligado. E que o Rafael, uma vez, durante a Avalanche, a gente estava vendo uma cena, aí ele chamou minha atenção, deixa eu botar a almofada aqui atrás. E eu entendi depois. Cara, muito interessante. Tô ligado, veja, pronto, continue falando com a Stephanie, né, Felipe? Vejamos. Uma coisa que pode parecer algo muito comum para todos, mas para mim não era, eu aprendi no curso da Fátima. Veja bem, mas suponhamos que a gente tenha que gravar um longa. Sim. E a sua personagem conversa com diversas outras personagens e tal, tem uma história e tudo mais. Muitas vezes, eu não sei bem, assim, foi como eu entendi, não quer dizer que é bem assim mesmo. Que a gente pensa, a personagem, né, do cinema. Então, às vezes dá uma carga para a atriz ou ator desnecessária, porque às vezes a gente quer que aquela atriz ou aquele ator construam uma história foda, quando a menina nasceu e como foi o parto e não sei o que e tal. Todas as elipses para ela fazer as seguintes cenas. Ela vai estar num diálogo, supondo que essa atriz tem 3 cenas. Ela está num diálogo com a sua mãe, em que ela fala da dor que ela sente por achar que a mãe não a ama. Depois ela está no diálogo com a mãe, abraçando a mãe, porque percebe que a mãe a ama. E depois ela está beijando o filho, como quem diz para o filho que ela não vai deixar o filho passar pelo que ele passou. Às vezes a gente chega e diz, então ela, quando nasceu, teve isso, aí bichinho, aí dá uma carga da porra do ator e pra atriz, tá entendendo? Sim. Só que, do mesmo modo que o filme vai ser montado, o filme decupado, a presença desses atores pode ser montada. Essa atriz ou esse ator não precisa trazer essa história toda. Então, na preparação, nós podemos preparar essa atriz para o sentimento de rejeição, o sentimento de aceitação e o sentimento de entregar uma herança. Sim. Entende? Então a gente lê o roteiro vendo o quê? Qual é a motivação de cada cena. Então naquela cena, por exemplo, estou passando uma herança. Então você com aquela atriz, você trabalha para aquela cena, nela esse sentimento de entrega de algo importante.
Então essa atriz não precisa construir, ai, então fica pensando, não, você trabalha aquilo, porque na montagem do filme, Ô, gente, caiu. Caiu, sozinho. Vida própria. foi para dar. Caiu. Não foi para dar suspense, foi para dar suspense. Tem limite de tempo Segundo. na live? Não sei. Enfim, foi pra dar uma Não respirada, sei. oxigenada aí. Ah, depois de 1 hora cai. Ah, olha É aqui, isso. as experiências Olha aqui, que né, Nilton? chique, ó. Mais de 1 ano, de Bom, 1 hora, ui. arrasou. Foi bom A porque gente... deu suspense. Espera Vai, o pessoal beijo. voltar que eu continuo. Sim, sim, beleza. E a gente falou, né, ó, vamos fazer uma live no máximo 1 hora. Já estamos aqui há 1 hora. Sabia não, 1 hora acabava, gente, a live. Tem isso mesmo, né? É, vamos esperar o pessoal chegar então. Sim, 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 sim. Com 30 pessoas a gente volta. Olha, arrasou. Ela vai cair. Eu já tava achando que o bombo... Que é isso, mulher? Ô, Anne, aproveitando que ela tá entrando aí. Anne Van, eu assisti hoje a Barca Só, vi que eu não consegui ver na Sururu. Aí eu falei, não, eu tenho que assistir, né? Eu vou conversar com o Nilton, não vou assistir a Barca. Aí eu tô doida aqui pra falar, mas não posso dar spoiler, né? Enfim. Mas muito bom, depois eu vou conversar com vocês, meninas. Eu fiquei tão feliz. Olha, falando em teatro e cinema, eu fico tão feliz quando eu vejo um trabalho, assim, com atrizes de teatro. Quando eu falo assim, é horrível, porque parece que a gente tá categorizando, né? Atriz de teatro, atriz de cinema. Nós somos atrizes, né? Temos corpos e, enfim, estamos aí, emprestamos pra arte. E aí, mas eu fico tão feliz aqui, por exemplo, em Alagoas, quando eu vejo atrizes que eu ainda não vi, por exemplo, no cinema, e eu gosto, e eu fico feliz, assim, com a troca de ver a gente num outro lugar, sabe, assim, e descobrir outros tons, outros universos, assim. Eu fiquei muito feliz em ver as duas em cena, mesmo, assim. Enfim. Muito, Porque muito, tem muito. uma preocupação que a gente tem muito, porque é um filme de atores, né? De atrizes, no caso esse. Muitos diálogos e tal, então a gente teve uma preocupação muito grande de ter essa preparação. Que nem eu falei com você antes. A gente demorou 1 mês de preparação. O Rafa disse, Nilton, vai bater o recorde de preparação de curta-metragem daqui de Alagoas. Durante 1 mês, toda semana, as meninas iam lá para casa em separado, né? Pra gente fazer a preparação e tal. Eu acho que o pessoal que caiu não volta mais, não. Acho que já deu. Acho que eu vou continuar falando. Continuo. Continue, 19 pessoas, né? Bem, seguinte, vejam bem. Essa coisa da montagem. Olha que foda. Para que eu vou cobrar de você? Eita, rotei. Que você pense, na coisa do que fez, do que não fez, do seu passado e tal. Se eu vou querer de você, que numa cena que você entregue uma herança. Se você nessa cena, você tem esse sentimento da herança e tem ele muito bem, na montagem, isso se resolve. Porque quem assiste vê que ali há uma história. Porque a montagem que vai dar essa história. Não é você, atriz, que vai dar essa história. Efeito Kuleshov é o quê, Rafa? Diga aí. Que é isso, Rafa? Eu acho que tem a ver com essa da coisa da montagem. É, Rafa? Efeito Kuleshov. Porque tem essa coisa das elipses, tá entendendo? O ator não precisa ir atrás dessas elipses todas. As elipses vão ser dadas na montagem. Sim. Né? Então, teve um momento em Avalanche que o Rafa disse, não, Nilton, a montagem vai resolver isso. Eu não entendi. Então, quando eu estava no curso da Fátima, foi que eu vim compreender, entende? Então, isso é muito importante. Pô. Às vezes a gente pede da atriz e do ator uma coisa que não é necessária no cinema. Tá massa, eu vou ver, Rafinha, obrigado. Entende? Uma coisa que não é dar o Google, não dá para dar o Google aqui porque eu tô no celular. Já anotei aqui, Kuleshov, sei lá. Entende? Sim, eu entendi. Travou um pouquinho aí. Peraí, viu, Nilton? Voltou. Travou um pouquinho o seu vídeo para mim, mas voltou.
É porque eu tentei pro Google, mas não dá não. Ah, sim. Descobrindo, né? Os meios. É. Ô, Mas entendeu ô, como sim, é interessante isso, Laís? sim. Não, isso do Isso corte, é muito realmente. importante. Ó, eu só tenho a experiência de Veroni, né? Assim, estando em cena. E eu lembro que eu gravei cenas que não foram. Tipo assim, porque realmente a gente filmou muitas cenas. E algumas delas caíram, assim, não, enfim. Na Mas edição lá acontece. se resolveu de outras formas. E é isso, assim, a montagem, gente, meu Deus, ela tem o poder de construir, inclusive, um outro filme, né? Assim, se alguma coisa não Exatamente. funciona, a montagem, você tendo margem, ela constrói outro filme. É muito curioso isso. Claro. É, Quem dá o filme no final é a montadora ou o montador, pô. é engraçado. Entende? É, são eles. Muito importante isso. Ô, Newton, E aí, alguma pergunta mais? Diga. pra gente ir encerrando aqui, Aí, que dá uma Jonathan. vontade de falar. Digite, Ai, Anne, maravilha. porra. Escreva aí alguma coisa, Anne. Meu Deus, isso é muito bom. Ai, eu queria ter uma cena do filme de Debarcador para comentar, mas vou comentar depois com Mas você. fale, se não for spoiler. Aproveitando, Né, as duas coisas importantes. o que é outra coisa? E se for o que eu quero falar? Enfim, deixa eu te contar, assim, na verdade não vou falar, vou organizar aqui. Antes Tá. disso, gente, a Barca, ela não tá, o filme A Barca, ela não tá disponível ainda, porque, né, como o Nito falou, passa 2 anos, às vezes, um filme, assim, rodando para poder entrar em festival e até liberar, enfim. Então, ele liberou aqui, né, porque a gente ia conversar, porque eu realmente não consegui, eu perdi lá no dia da Mostra Sururu. Newton, aquela cena dela olhando o bebê, e depois, velho, o negócio se constrói na minha cabeça de um jeito. Aquilo pra mim deu um outro tom ao filme que eu fiz. O quê? Tipo assim, aí, como assim? Aí quando acabou, eu, caralho, enfim, mas aquilo ali mexeu muito comigo, mas eu não vou aprofundar aqui não, porque a galera vai entender nada. É Quem lindo, viu, né? Jonathan. Cara, incrível. Direção de arte, inclusive. Quem fez a direção de arte da. Nina Magalhães, pô, aquela barca é um mundo, ela Nina! construiu um mundo, a Nina. Menina, Ó, outro dia eu fui preparar a Pablito! ficha de inscrição do filme, Sim, né? Para um festival. A Nina é o nome que mais aparece. Ela fez direção de arte, sim. produção executiva, direção de produção, já foram quatro ou Caraca. 5. Ela é o nome que mais aparece, produção. E a Ela é bexiga não tá aqui produtora, no né? meu Então ela faz memória. de tudo. Mas arrasou na É, direção de arte, Nina. Fiquei muito feliz, assim, gostei muito, mesmo. impressionante, Me chamou impressionante. muito minha atenção. Ô, Nito, já pra gente ir amarrando, assim, encerrando. Inclusive, gente, eu tô Tá. agora misturando vários assuntos, mas a barca não está disponível ainda. Mas o Alagoar, que é o perfil, inclusive, que a gente tá conversando aqui, né? Que é uma iniciativa independente. Tem lá isso, uma galera, e Larissa que falou comigo, mas enfim, tem uma galera, é colaborativo. Enfim, então tem lá a catalogação de profissionais, de curtas já disponíveis. Se não tiver disponível ainda, tem no mínimo sinopse, ficha técnica. Tem uma entrevista, inclusive, com o Newton Rezende, que é falando desse estado de presidência, né? Que foi agora, Obrigado, inclusive, Rives. efeito que leva esse trabalho de montagem pode criar emoções diferentes. A mesma expressão pode A mesma representar... expressão. Oh, Exatamente, exatamente. Pois é. Então, para que o ator construir toda aquela coisa? É um trabalho sim, desnecessário que se pede para ele. Então, lá na Fátima, isso me foi apresentado e foi muito importante para mim. Foi a coisa sim. mais importante do curso, foi isso, para Que mim, tá massa, que entendendo? massa. Sim, então, galera, lá, quem não conhece ainda Alagoas, se tiver alguém aqui que não conhece, segue lá, que tem catalogação, tem entrevista, tem pesquisa, tem TCC voltado para o audiovisual alagoano, assim, tem filmes disponíveis, link de filmes disponíveis, tem essa entrevista que o Newton fala sobre esse processo, né, de ressignificação, sobre esse lugar da atuação, né? Direção de arte incrível, todo o sistema de iluminação foi montado também, muito foda. Parabéns, Nina Moab. Que luz é aquela? Velho, é sério, velho. Enfim, eu curti muito, você não tá entendendo. O filme está entre os 15 melhores, né, do Brasil, pela Associação Brasileira de Cinematografia, né, está concorrendo ao prêmio Que de melhor lindo. direção. Ele ganhou um prêmio Né? já de Então, roteiro, não foi? Eu tava lendo lá. melhor roteiro adaptado, foi. Aí a fotografia, direção Michel Rios, assistência de fotografia do Chapola, Sim. gafe do Moab, finalização, clorização do Marcos André. Esses 4 arrasaram. Arrasou.
Arrasaram mesmo, mesmo, mesmo. Fiquei bem feliz com o resultado. Pra gente encerrar aqui nosso bate-papo, claro, se quiser falar mais alguma coisa, enfim, mas eu tenho uma última provocação, assim, pergunta, que é como é que você vê a relação, o diálogo entre essas duas áreas, essas duas linguagens na produção alagoana? Tanto a rede de artes cênicas, ou seja, de teatro, quanto a de cinema, assim. Como você vê hoje o diálogo entre essas duas linguagens? Pensando na cadeia produtiva, pensando nas parcerias, nas dificuldades, no lugar de formação, enfim. Quando você pensa nessas duas linguagens, para a gente encerrar aí, tipo, como é que você vê hoje, aqui na produção alagoana, esse diálogo? Tanto em função do cinema, quanto para o teatro, assim, um diálogo como um todo. Não estou falando só das produções cinematográficas, mas do audiovisual, mas esse diálogo entre o teatro e o cinema aqui em Alagoas. Deixa eu ver. Bem, eu me afastei um bocado do teatro até 2004, por conta do período que meu pai esteve acamado, tal, né, antes dele falecer. E naquele período eu deixei de ver peças teatrais. Eu deixei de ir para o teatro e passei um tempo sem ir. Então, há muito tempo eu não vejo o que tem sido feito. Depois, as aulas aqui no União dos Palmares e tudo mais, e eu fiquei afastado. Mas há uma coisa. O último que eu vi foi Excelência, que é uma peça maravilhosa, eu amo, até trouxe aqui para o Neal, em União. Sim, sim. O teatro nunca deixou de ser essa coisa. A palavra pode não ser legal, a coisa do celeiro, mas é que celeiro é alimento, né? É um alimento, o trigo, né? O trigo do pão. Então não deixa de ser o celeiro de atrizes e de atores. É no teatro onde a gente vai buscar. Porque o teatro, ele pode ser feito de qualquer forma. A gente pode fazer um teatro no quintal, né? A coisa mais mambembe possível. Então o teatro é a primeira coisa. Tá entendendo? Sim. Seja grupos amadores, seja grupos profissionais, seja grupos em que as pessoas tenham formação técnica, assim, formal mesmo ou não, o teatro é o lugar. Então é importante que diretores e também quem quer ser ator e tal, assista às peças de teatro, assim como assista a filmes, entende? Agora, há uma coisa que é o seguinte, sobre a coisa da atuação, que a gente conversou na conversa anteontem. Ontem ou anteontem. Fala-se muito, a atuação do cinema é naturalista. Não é isso. Há filmes e filmes. Há filmes cuja atuação não é nada naturalista. Há filmes cuja atuação é naturalista. Há peças cuja atuação é naturalista. Há peças cuja atuação não é naturalista. Então tudo vai depender da concepção estética daquela obra em específico. Sim. Não é? Então, a direção de atores do teatro vai na direção daquele espetáculo, a direção e preparação de atores de cinema vai para aquilo. Porque há muitas coisas. Não, mas ator de cinema é assim. Não. O ator para determinados filmes. Não é? Sim. Agora, uma coisa poderia ser interessante, eu não sei se já há na ETA, que houvesse, de repente, se o Davi tivesse aqui, não sei se ele ainda está, não sei se já há uma matéria, né, uma cadeira que fosse de atuação para cinema, não no sentido dessa atuação naturalista, mas no sentido da familiaridade com a câmera. Com a set de filmagem, com o set de filmagem. Com a técnica, com o set. Isso aí seria interessante que houvesse essa disciplina no curso. Porque é um curso de formação do ator, não é um curso de formação do ator de teatro. Sim. É do ator. Então é interessante que faça com que ele tenha mais familiaridade com isso. É questão da familiaridade que eu estou falando, né? Sim. Outra coisa. Como é que se diz? Essa coisa dessa relação, há um problema aqui, isso é um problema dos nossos de atrizes e atores em geral, que é a pouca profissionalização dele no que diz respeito a um portfólio pessoal. Não existe isso de uma atriz ou um ator não ter pelo menos um álbum do seu Facebook aberto para visitação a todos. Há atores e atrizes cujos perfis são fechados para visitação. Como, se você não quer expor, claro, a sua vida pessoal para todo mundo,
você deixe um álbum dos seus trabalhos aberto. Nós temos que ficar rodando para conseguir gente para fazer teste. A gente tem que adular ator e atriz para fazer teste aqui. Entende? Sim. A gente, por exemplo, aconteceu de pré-edifício Lígia, eu ir na casa de uma pessoa para fazer o teste, porque a pessoa não tinha feito. Aí depois tá certo, se eu estava conseguindo filmar, eu fui lá e filmei. Tá entendendo? Sim. Alguém que chegou e mandou com muito atraso, saca? A gente tem que ficar indo atrás. Isso aí é lasca, pô. Entende? Então essa pessoa... Vocês têm que se profissionalizar nesse sentido. Um ator, uma atriz que fica escondendo embaixo da cama, embaixo da mesa, não existe, pô. Você tem que subir em cima e jogar um holofote sobre o seu trabalho. Isso, e é curioso. Então, todos têm que fazer portfólio. Sim. A gente coloca a chamada para elenco, o povo não vai atrás não, pô. Sim. Não vai, não manda não, o povo não se joga não. Talvez seja medo, seja receio, mas gente, tem que se jogar. Isso que você comentou aí, por exemplo, dessa familiaridade com o set de filmagem, ou melhor, muito antes, com a câmera, Nilton. Isso aqui, de você olhar para uma câmera, claro que não, enfim, depende do filme, mas tipo assim, só o fato de saber que tem uma câmera, mesmo que você não tenha que olhar para a câmera, a gente não se exercita, a gente não exercita esse lugar. E aí foi muito pertinente que você falou aí, de ter de fato uma disciplina, enfim, alguma matéria que uma disciplina, esse lugar ator para a câmera, tá entendendo? Sim. A câmera é ator, uma coisa assim, pô, na ETA, devia colocar isso. Porque é muito curioso, sabe? Realmente, assim, a gente tem uma certa dificuldade, é um processo, cada um com o seu, mas de lidar com a câmera, assim, isso é um lugar muito, parece que você às vezes está lá preparando o ator e a atriz, mas quando vai para a câmera parece que desconstrói às vezes, por ser um elemento estranho, né, que muitas vezes não está, inclusive, na preparação do elenco, enfim, né, aí é isso, assim, realmente a gente tem uma dificuldade, e isso que você falou de organizar portfólio, de ter perfil aberto, a gente só consegue trabalho se a gente mostrar a nossa cara, assim, isso é real, né, então, assim, a gente tem uma dificuldade real de organizar nosso material, né, de nos vender, né, de vender o nosso trabalho, assim, de valorar, inclusive, né, enfim, tem vários lugares aí que nós da rede de artes cênicas precisamos trabalhar mais, assim, aprimorar, isso é real, assim, e que traz a profissionalização, né, da coisa. Tem algo que a Cacau, que é uma aluna minha da UNEL, falou agora, medo do sucesso. Outro dia a gente numa aula, né, eu estava falando para eles, como a gente muitas vezes, por exemplo, a gente que vem de família pobre, por exemplo, alguém que vem do sítio, está estudando, tal, às vezes não tem coragem de assumir o seu sonho e o que quer, porque tem medo do êxito, muitas vezes. Sim. Porque não sabe como vai lidar com isso. E algumas vezes mesmo, nós não... A gente tem medo de que a coisa dê certo, que o sonho dê certo e tal. Então, mas tem que se jogar. Tem medo da gente mesmo. A gente tem medo da gente. Tem que fazer, pô, o portfólio. A Wander falou aqui, no Wix tem site gratuito. Tem o elenco.com que é gratuito, gente. Hoje tem tudo. A gente não, isso não é mais uma desculpa. A gente tem aplicativo. Eu fiz aquele meu no WordPress. A gente pode transformar um portfólio num PDF. A gente pode mandar por link. Enfim. Exato. Não faltam meios, de fato, para a gente poder organizar nosso material. Pô. Até o Facebook. Eu abandonei o Facebook. Tá lá, mas tem o Insta, tem meu blog lá, eu tô precisando atualizar, mas tá rolando lá. Enfim. A ficha demorou para cair, inclusive, né, em relação a mim, por exemplo, porque foi com as Melhores Noites de Veroni que eu falei, caraca, tô indo pro Festival de Brasília. Você viajando. E se alguém quiser conhecer o meu trabalho, tem as fotos das peças, mas não tem os meus trabalhos com audiovisual. Que são poucos, mas, por exemplo, eu trabalho com publicidade também. É muito pouco também, mas eu faço. Te amo, Alma. E a nossa imagem na relação com a câmera. Então, né, eu não tinha isso organizado. E eu fiz o blog quando eu fui para Brasília. Foi por conta do filme, inclusive. Mesmo, assim. É muito curioso isso. Exatamente.
É isso aí. Exatamente. Aquele meu currículo audiovisual também eu fiz por conta do festival que pediu. Aí depois que eu mandei, eu vi, pô, tá todo em inglês. Aí depois eu vi que eu mandei pra tu. Não, mas eu te mandei porque o festival pediu, pô. Sim, maravilhoso. Ainda tá em inglês. Eu falei, adoro, vou treinar meu inglês agora. Muito bom, muito bom. E o seu site também, o site lá também, que aí vai também pegar nas outras linguagens. Enfim, muito bom mesmo, assim, maravilhoso. Arrasou. Te parabenizei, né, na conversa pelo WhatsApp, porque tá bem bonitinho, tá bem legal. Alguém perguntou aqui, eu sou Israel, se existe diferença, se é melhor atuar em comédia ou drama. Não sei. Depende da pessoa. Há pessoas que preferem drama, há pessoas que preferem comédia, há pessoas que sempre fizeram comédia, pensa ver no drama e diz, caraca, como essa pessoa arrasa, ou o contrário. Agora tem uma coisa que é o seguinte, uma coisa é a pessoa ser comediante, ou seja, aquele que conta piada, faz piada. Outra coisa é ser um ator que faz comédia. Porque nem todo comediante consegue ser ator. Porque o comediante é ele ali em cena fazendo piada e tal. O ator não, é um personagem. Sim. Por isso que muitas vezes o pessoal fala, olha fulano, mas é todo desenrolado na sala, isso vai ser ator. Não. Sim. Geralmente, exatamente, Tami, muitas vezes tem fase, as nossas necessidades. Aquele carinha todo desenrolado que é quem apronta na sala, bote uma câmera ou ele no palco que ele não vai fazer. A maioria dos atores é super tímido. Sim. E a maioria dos atores não gosta de aparecer. Porque quem aparece ali é a personagem, não é a gente não gosta de se expor. Na verdade, a gente abre mão do nosso ego para que a nossa personagem apareça. É difícil estar no palco, é difícil estar na câmera. Eu me lembro quando eu ia fazer a performance Hóstia, teve uma vez que eu fiquei chorando no banheiro, eu bati minha cabeça na parede, pensando, por que eu inventei isso? Quando eu acabei, eu estava com febre. Quando o mágico eu ia entrar em cena, às vezes teve um dia que eu quase desmaiei com medo. Entende? Eu só gosto de aparecer uma pinóia. E nem foto minha eu tiro. Eu gosto que a personagem apareça, a necessidade artística. A gente abre mão do nosso ego para que uma personagem exista em função da arte. Ator não gosta de aparecer. Agora, a pessoa que fica fazendo palhaçada na sala, essa gosta de aparecer, gosta de fazer piada e tal, mas não necessariamente vai ser um bom ator. Sim. Então, é muito diferente. E outra coisa, claro, né? Uma pessoa exatamente, Tami. O que a Tami falou, que eu não vi? Ui. Que é uma via... E Luciano, a coisa da... É uma via de expressividade que não tem a ver com aparecer, exatamente. Sim, e Luciano, tem o termo comediante. Na França, a pessoa sabe fazer tudo, drama, comédia. Exato. Entende? Mas aí também tem a coisa de cada um. É isso. Sabe? Tem gente que é bom pra comédia, gente que é bom pra drama. E outra coisa, assim, por exemplo, antes de ser atriz, eu sou a Laís. Então, a Laís pode ser que na vida pessoal dela seja extrovertida, e ela tanto pode ser tímida quanto extrovertida. Mas são coisas diferentes, assim. Eu não me exponho, eu tento, porque eu tenho que mostrar meu rosto, minha cara, enfim, essas coisas. Mas, assim, a Laís não é tão extrovertida sempre na vida real, ou enfim, não é assim. Não é exatamente o que se vê. Né? A Laís é tímida em determinadas situações que nem ela acredita que ela é tímida. Porque eu me digo, como assim você está com vergonha nessa situação? Você faz coisas em cena muito mais... né, expansivas se expõem mais, mas na vida real, a coisa é outra história, assim, né? A gente não é exatamente só aquilo que a gente mostra, né? Eu também sou tímido, você é tímido? Não, é que eu trabalho com ofícios que me expõem. Sou professor, sou ator e tal, mas eu sou tímido. Muita gente me acha super arrogante, porque se eu entro num canto em que não estão amigos e tal, eu entro olhando pra frente, nem olho de lado, porque se eu olhar de lado eu vou cair. Tá ligado? Sim. Aí a pessoa me acha arrogante, mas não é isso, pô. Eu não consigo trocar ideia com quem eu não tenho intimidade, não. Num bar, eu não gosto de bar, não consigo fazer o social. A Anne repetiu aí a pergunta, eu anotei aqui, Anne. Anne, ótimo, eu estava pensando isso antes da live. Massa. Sobre essas habilidades que uma atriz e um ator precisam ter. Vejam bem. Não acho que seja que o ator ou a atriz precisam ter.
É Sim. ótimo que tenham. Porque há muitos que não têm, né? Mas vejamos, eu sempre falava isso pro Igor, o Igor de Araújo, que eu acho um ator maravilhoso, né? Igor, faça tal coisa, faça dança, faça uma língua estrangeira, faça uma luta, faça isso. Porque ele jovem, tal, o Igor também foi meu aluno no ensino médio. Dizendo para ele fazer as coisas que eu não podia, que eu não fiz e que não dava mais para fazer por conta, não tem mais tempo, a idade e tal. Eu acho foda quando eu vejo atores que vêm de formação de escola. Essa pessoa dança, essa pessoa faz sapateado, essa pessoa faz circo, essa pessoa canta. Por quê? Porque isso limita o mínimo possível o seu corpo para os personagens que podem se apresentar para ela. É por conta disso. Sim. Porque o corpo é a matéria do ator, é o instrumento do ator. É isso, então, é isso. quanto mais o corpo dele pode fazer as coisas, acho massa. Por exemplo, quando eu vejo um ator, Christopher Walken, num clipe do Fatboy Slim, que ele sapateia, faz coisa, dá pirueta, caramba, que foda. Entende? Quando a gente vê aqueles atores norte-americanos dos filmes da época de Hollywood, aquele pessoal faz tudo. Entende? Aí quando eu vejo um ator daqui que também é palhaço, que faz malabarismo, por exemplo, Domingos Montanher, que era palhaço, eu acho foda, porque essas pessoas fazem um monte de coisa. Ou seja, o corpo delas está pronto para fazer as mais diversas personagens. Mas isso é o seguinte: essas personagens, esses atores fazem isso. Mas quem não pode, ou não tem condição de fazer tudo isso, calma. Sabem o seguinte, aí, Lipe, tô adorando também. Acabem não, tá, achei que era acabe, tá, poxa, Felipe. Aqui é o seguinte, ó. O cinema vai no physique de role, né? É o tipo da pessoa e tal. Então vejamos. Suponhamos que. Isso, Tami, daqui a pouco eu vou falar uma coisa dessa preparação do elenco. Suponhamos que a gente veja tem um filme te separando, mas eu vi uma pessoa. Eu quero essa pessoa. Para aquele papel, você não precisa sapatear, não precisa fazer essas coisas todas. Mas para aquele papel você já tem um corpo. Então, quem é como eu, que não canta, não sabe fazer nem estrela, não sabe fazer nem nada dessas coisas e tal, então não fique agoniado, porque de repente aparece um papel que é só para uma pessoa do seu tamanho, careca e tal, que faça algo que você é capaz, para não se sentir frustrado, tá ligado? Agora essa coisa da preparação é foda. Vá, diga, depois eu falo. Tá, esquece não. Inclusive a Tam falou alguma coisa de grana, eu não entendi. Mas sim, da preparação, tem a ver com o que eu vou falar. Tá, eu ia compartilhar aqui, enquanto atriz, assim, né? As minhas inquietudes em relação a isso. Realmente eu acho super pertinente esse lugar da versatilidade que a gente tá falando aí, que a Anne colocou. E assim, já fiquei muito, hoje eu já tô muito mais de boa com isso, assim. Porque tem um lugar que às vezes as pessoas te colocam que é assim, tá, mas você é atriz? Você é cantora? Você é dançarina? Você é palhaça? Você é o quê, meu amor? Como se eu precisasse estar em um rótulo específico. Velho, eu sempre falo, olha, eu sou atriz. Eu me coloquei no lugar de cantora há alguns anos, de intérprete, inclusive de quem constrói, de dramaturga, enfim. Eu estou nesse lugar, eu gosto da palhaçaria. Hoje, uma coisa que eu busco é não fazer algo que eu realmente não sinta prazer, mas todas essas experiências que eu tenho, que eu busco, a relação com a música, com o teatro, com a palhaçaria, elas me dão um repertório de lugares que é isso, que para mim me traz uma versatilidade, assim. E eu sei que ainda assim é super difícil, por exemplo, as meninas falaram também, sair de um lugar que é cômodo às vezes e confortável, de lugares de estereótipos que a gente cria, ou do lugar comum, assim, do clichê, porque todos nós temos alguns clichês. Dançando a gente tem clichê, atuando a gente tem alguns clichês. Enfim, a gente constrói isso. E eu acho que faz parte do nosso ofício observar isso e nos desconstruir e nos reconstruir a cada experiência, assim, que a gente tem, né? Cada contato com filme, com espetáculo, com atores diferentes, com diretores diferentes, assim, é de não se fechar, não fechar esse corpo. Ah, não, só ser assim, isso eu não faço. Ok, às vezes a gente não faz mesmo, sabe assim? Às vezes a gente tem uma limitação, mas muitas vezes a gente nem se propõe a experimentar.
Só que o nosso corpo, como você disse, assim, ele é a nossa matéria-prima, né? Ele é o lugar onde a gente experimenta e descobre esses lugares, né? Então, assim, eu gosto muito desse lugar que vocês estão falando aí. Eu sinto uma dificuldade porque eu me cobro, inclusive, nesse lugar que eu falei que às vezes eu sinto uma cobrança, eu também me cobro. Tá, você canta, dança, atua, mas você é bom em quê mesmo? Tipo, você faz tanta coisa, você faz tanto, sabe assim? Só que eu já tenho há um certo tempo, assim, lidado um pouco melhor com isso, entendeu? Porque eu entendo que esses lugares e as experiências que eu me promovo, que eu me coloco, são repertórios, são lugares de acesso, que acessam lugares que eu ainda, às vezes, não acessei. Enfim, eu encontro e descubro coisas que nem eu achei que eu era capaz. Isso é real. Essa necessidade, na verdade, as pessoas têm necessidade de nos rotular, mas a gente não quer que rotule, a gente não tem necessidade de se rotular. Então danem-se, né? Aí faz um mal, que nem a Anne disse, teve que se recolher e tal, porque seus caras, você dança, porque teve tempo que ela estava na companhia dos pés, Sim. fazendo espetáculos maravilhosos com a Thelma e tal, Sim. Mas era atriz, então o que é? Com ela essa coisa da preparação, as nossas limitações, que a Thelma falou, sim, mas a preparação com dinheiro faz a gente alcançar tal coisa. A gente vê tantos atores que, por exemplo, não tem um corpo tal, mas para tal filme ele vai ter que chegar àquele corpo. Veja, eu fiz teste, eu venho fazendo teste, sempre me jogo fazendo teste num monte de filme, né? Sim. Vem batendo na trave há anos, né? Ainda não foi gol. E o último foi pro Marighella. Eu e Luciano Pedro, a gente se inscreveu e nós fomos chamados a gente foi para Salvador para participar das finais do filme do Marighella. A gente viajou junto e tal. Cheguei lá à noite, o dia que a gente chegou, e fui comer um bobó lá no Pelourinho, não sei o que deu, foi uma mistura de nervosismo. No outro dia foi infecção intestinal. Caraca. Aí imagine, e fazer o ensaio, eu emagreci assim de um dia pro outro, que tô chupado, fiquei mais magro. Sim. Fui fazer o teste, né, pro filme Marighella, não sabia qual era o papel. Sabia que a Fátima Toledo ia preparar e tal. Aí, quando eu tava lá, fiz o primeiro teste, porque a gente foi para lá já tendo passado por uma seleção prévia, né? Sim, foram vários inscritos do Nordeste, a gente foi para lá. Aí quando eu cheguei lá que eu fiz o primeiro teste, aí depois saiu o resultado para a gente voltar no outro dia para o segundo teste. Aí uma produtora de elenco disse que eu estava fazendo o teste para o papel do Marighella. Sim. Aí pronto, aí foi que eu me caguei mesmo. Oxê, nada a ver. E o pessoal começou a olhar para mim. Mas é mesmo, eu tava pensando, você é o Marighella. Aí eu olhando foto, eu disse, eu não posso ser Marighella. O Marighella é assim, o Marighella é negro e tal. Só que depois, até minhas irmãs já falando, Newton, o Marighella não era negro. Marighella era mais ou menos da sua cor. Tá entendendo? Sim. E eles queriam um ator, na época, que não fosse do mainstream. Eles queriam um ator desconhecido. Sim. Aí no final ficamos lá. Eu e uns outros atores de Salvador lá. Enfim, para ver quem ia fazer o papel do Marighella. Tá entendendo? Mas aí depois, aí não veio o resultado e a gente soube que ia ser o Mano Brown que ia fazer. Né? Aí eu pensei, pronto, massa, Mano Brown, botaram alguém que é mainstream, porque a produção quer alguém mais conhecido e tal, né? Sim. Aí depois ficou o Seu Jorge. Sim. E eu juro que eu tive um alívio. Porque eu tava com medo, como é se eu for escolhido que eu vou ser o Marighella? E eu tava com dor na coluna, minha coluna ferrada, não conseguia nem andar direito, tá entendendo? Meu Deus, que ao mesmo tempo que queria, tinha um medo e tal, mas é o que a Tami falou. Um ano de preparação, Fátima Toledo. Aí o Rafa disse, Newton, a Fátima Toledo se você passar, transformar você em qualquer coisa, inclusive no Marighella. Tá ligado? Mas a gente tem isso. Então a preparação tem muito isso quando ela é foda. Sim. Principalmente a preparação com grana. Isso que você falou de preparação, assim, de teste de elenco, é uma coisa que eu, enquanto atriz, assim, tenho reparado nos últimos anos, assim, os testes de vídeo que vocês têm solicitado, assim, eu tenho ficado muito feliz, porque é isso, a gente tem mandado, tem enviado, né, testes de vídeo. Eu fiz pro da Barca, eu lembro, eu fiz da Barca. Uhum. E a gente botou nos agradecimentos, você viu? Ah, vocês maravilhosos. Não vi, não reparei não. Deixa eu explicar. Todo mundo. Vocês responderam agradecendo. Eu fiz questão, e eu quero isso para todos os filmes que eu for fazer,
No final, nos agradecimentos, agradecimento a todas as pessoas que enviaram vídeo para teste. Sim, sim. Por quê? Com cada teste que eu via, gostasse ou não do teste, Sim. eu me emocionava, porque eu pensava, é muito lindo isso. Alguém tirou do seu tempo para dar seu corpo, sua alma, para tentar nos dar uma personagem. Entendo, acho lindo o trabalho da atriz ou do ator. Todos os testes eu chorava quando eu assistia. Aí eu falei com o Rafa, disse, Rafa, oi Ju, a gente pode colocar agradecimento a todas as atrizes que fizeram teste, por causa disso ele disse, claro. Aí eu decidi, todos os meus filmes, todas as pessoas que fizerem teste vão estar lá. Até porque quando a gente faz o teste, a gente vê de repente algo que a gente não quer. Entende? Ou algo que a gente quer. Pô, fulano fez tão bem isso, mas não vai ser ela, mas eu quero aproveitar. Sim. Então é muito importante. Sim. Então a nossa preocupação com responder a todos, já foi a primeira coisa, e a preocupação com ter os nomes nos agradecimentos também. Então pode olhar lá depois, seu nome está lá no agradecimento. Obrigada, deixa eu dizer, mas eu lembro Não, generosidade de vocês em fazer teste. O ator e a atriz são generosos quando fazem teste também. Porque eles querem nos dar algo. Eu lembro, você falou que se emocionou, eu lembro que tinha a fala, o diálogo delas, mas tinha também compartilhar no vídeo, assim, gravar em alguns minutos, alguma história que te emocionava, alguma coisa. Eu lembro que eu falei da minha avó. Inclusive, eu acho que isso foi antes da minha avó falecer, pra você ver como uma coisa, né? Mas eu lembro, assim, de ter um lugar bem sensível, assim. E falando de teste, assim, eu fiz um monte de teste agora, né? Mandei vídeo que só, assim, pros últimos agora. E achei massa, assim, o processo, assim. Alguns eu não sei o que é o texto, eu fui lá e fiz teste tanto por vídeo, depois fui chamado para a segunda fase presencial. E eu achei maravilhosa a experiência, assim, de contato com outras pessoas também que eu ainda não tinha tido ainda, né? E eu achei maravilhoso esse lugar de nos chamar, de poder enviar vídeo. Eu acho que a gente tem que exercitar cada vez mais isso, assim. Porque a gente quer, né? A gente está quebrando essa barreira da relação com a tela, né? Com essa maquininha aí. Mas eu fiquei muito feliz com esses últimos testes que houveram, assim. Não tenho resultado. Alguns já deram, não foi possível, e outros ainda estão por aí. Mas muito bom, velho, ver a galera indo e gravando vídeo, enviando, assim. Isso é muito bom mesmo. É isso. É ótimo, ótimo. Vamos nos jogar. Mais alguma pergunta, pessoal? Gente, vamos encerrando. Querem mais algo aí? Antes que o Instagram derrube a gente pela segunda vez. Eu tô sem noção de tempo aqui, nem olhei não. Pior que vai dar 10 horas, né? Daqui a pouquinho. Ai, então, testes são escolas. Muito, são escolas. Muito, muito, muito. Às vezes o teste quer que a gente, na verdade, pire e a gente, pois essa cominha racional e tal, quando foi pro tatuagem. Meu Deus, eu não pirei depois. Quando cheguei em casa, era pra eu ter feito tal coisa e tal, eu não pirei, fiquei com medo, tá ligado? É uma merda isso. A minha última experiência agora foi com a Luísa, assim, eu fiquei bem encantada com a experiência lá, no teste, assim. Cara, me levou para um lugar, eu falei, caraca, eu nunca fiz um teste para cinema desse jeito, assim, sabe? Enfim, deve ter vários caminhos aí, mas eu fiquei bem feliz. Só em fazer o teste. Nem sei resultado, mas só em fazer o teste. Pois é, pô, é massa. Mesmo, porque me tirou assim, do lugar, me levou para um lugar que eu não tinha sido levado ainda, enfim. Gente, vamos encerrando, né? Ai, meu Deus, Newton, eu tô tão feliz, adorei a conversa mesmo. Foi ótimo, amei, Laís, obrigado. Eu quero agradecer a Larissa também, que fez o convite. Eita, fizeram uma pergunta aqui. Cadê? Fala do seu processo de adaptação da barca. E deixa a Ana dizer uma coisa, pode dizer, Ana. Vocês têm um papo muito gostoso, só tenho que agradecer. Obrigada também. Obrigado, Sil. Fala aí, Newton, da adaptação. Demorou muitos anos, né? Porque comecei a adaptar e tal, adaptar texto literário, que é a coisa que eu quero me especializar, tal, né? Fazer muitos, aliás, mas é difícil porque muitas vezes a gente tem um apego, que massa, Daniel, Bárbara, a gente tem um apego muito grande ao texto e não o trai o suficiente, né? E às vezes tem que traí-lo. Mas é como o Rafael outro dia até falou, né? A barca, imageticamente, é muito forte. O conto Natal na Barca, da Lígia, então as imagens estavam ali.
O que precisava, na verdade, era a questão dos diálogos. E os diálogos foram surgindo na preparação. A Liz, outro dia, ela não tinha lido o roteiro. Ela montou sem ter lido o roteiro, que ela queria ter uma certa liberdade. E quando leu o roteiro, ela disse, Newton, que carrasco, os diálogos estão exatamente como estão no roteiro. Mas não é bem assim. Exatamente, Érica. O roteiro foi sendo reescrito à medida que a gente estava ensaiando na preparação. Então, foi tudo se adaptando àquelas falas na voz das personagens. Sim. Estão entendendo? Sim. Então, o roteiro que foi filmado foi a partir das próprias personagens. Então, Carlinhos, a adaptação, as imagens foram mantidas, algumas foram substituídas. Teve um diálogo com o Nivaldo Vasconcelos, foi muito importante. Fiz umas visitas ao Nivaldo, lá à casa dele, com a irmã vendendo Pinheiro. E a gente dialogou muito sobre o roteiro, né? Passei um dia inteiro lá, a gente decupando o roteiro todinho para ver umas coisas de umas imagens. Mas eu acho que, como a neta da Lígia, né? A Lúcia falou, quando ela assistiu, que as coisas estavam lá presentes. Ela sentiu a atmosfera do conto, também porque a Nina conseguiu na direção da arte fazer isso, né? Porque a adaptação não é só o roteiro, a adaptação é o todo, né? Então nessa adaptação há a minha mão, há a mão dos garotos da fotografia, há a mão do pessoal do som, há a mão do pessoal da arte. Então a adaptação foi feita por mim e por eles. Eu adaptei o roteiro e eles junto comigo ajudaram a adaptar o conto no filme todo. Então, a adaptação como filme é de todos nós. A adaptação do roteiro é minha, junto com as atrizes, né? Quando eu vi as falas lá. Mas quem adaptou o conto para o cinema foi a equipe toda. Entendi. Né? Massa. Ô, Newton, onde é que tem o teaser? Para quem, assim, porque como a Barca não está disponível ainda, o teaser a galera encontra onde? O teaser eu vou postar. Você pode jogar no Vimeo, eu acho que tem. Se você botar a Barca, teaser, no Vimeo, eu acho que tem. Mas qualquer coisa eu posso colocar na minha bio, porque está na minha bio atual a minha entrevista do Alagoá. Eu vou substituir pelo teaser da Barca. Sim. Certo? Sim, entendi. Gente, obrigada, Newton. Obrigada, Larissa. Quem não conhece ainda o site do Alagoá, vai lá mesmo, assim. Sim, com a barca para não... 13 pessoas dentro da barca, ou 15. 2 ficaram lá de fora por conta da lotação. Sim. Só 2 mulheres ali, um cara deitado, uma na condição. Aí quando eu filmava aqui, todo mundo se escondia. Caraca. Lá atrás, não podia ter sombra. E o barulho, e o som, o trabalho do pessoal de som. Porque o motor não foi desligado em nenhum momento, tinha que estar ligado o tempo todo. A barca sempre em movimento. Teve gente que perguntou se tinha sido feito em estúdio, se tinha sido chroma key e tal. Não, o tempo todo ela tá na lagoa, né? Sim. Arrasado. O pessoal técnico trabalhou muito bem. Foi muito importante isso. É isso, né? E aí, no da barca também tem. Cadê? Ah, tá, botar o teaser no da barca também. Sim, Fêmea, coloco sim. Tem o perfil aqui da Lagoa, o perfil da barca. Eu acho que se buscar a barca no Alagoá, deve haver os teasers também. Larissa, eu te mando os links do teaser para ver se tem, viu? Coloca lá. Porque quando coisa tá o filme liberado, lá. vai o link do filme, mas aí pode ser do teaser, né? Enquanto não tem o filme. Do teaser, exato. Eu acredito que tenha, mas nós temos 2 teasers. O último eu achei mais interessante, eu mando dos 2. Não, acho que foi muito massa. Eles arrasaram mesmo. Pô, legal. Chama. Ai, de hoje é uma semana. Oi, Luan, hello. De hoje é uma semana, segunda-feira, às 8. 21. A Laís, essa incrível, essa mediadora incrível, está conversando com 2 atrizes ótimas, também preparadoras de elenco. A Tami, mediadora, né? E a Ticiane. Oi, Luan, boa noite. Então apareçam para assistir a conversa com elas, que são atrizes incríveis também do teatro e do cinema. Também Diga aí, vamos Laís, conversar sobre isso, sobre teatro e cinema, tá? Só que agora com 2 atrizes que também já tiveram experiência, né, com preparação de elenco. Enfim, vamos reunir essas experiências aí e conversar. Diga.
E eu tive uma experiência com a Ticiane, que foi... terça-feira. Terça. Eu nunca me esqueço. Eu e Ticiane trabalhamos juntos em Do Amor e Outros Crimes e foi maravilhoso. Que atriz generosa, danada. Foi uma experiência maravilhosa. Prepará-la para ser aquela prostituta foi foda. Ela vai falar. Ela vai falar na nossa próxima live, assim. Atrizes de plantão. Massa. Aí, viu? Tem conversa boa aí com o Tami e com o Ticiane. Dia 21, que é terça-feira, mesmo horário, 20 horas, aqui no perfil da Lagoar. Larissa, obrigada. Newton, obrigada. Obrigado, vamos tirar uma selfiezinha aqui. Vou printar a tela, tá? Vou tirar uma foto. Cadê? Vai, tirei. Eu não consegui não tirar. Eu mando pra você. Virou. Vôlei. Virou. Ainda bem que não era nada, ainda bem que não tinha nada. Foi, não tinha nada, né? Enfim, indecente. Não tinha nada indecente. Não tinha nada indecente. Gente, eu gostei muito desse papo mesmo. Obrigada. Mesmo, assim, foi muito bom conversar com você, Nilton. Olha aí, encontro. Beijo. Amei, Larissa. Obrigada também. Dia a dia. Bora, né? Obrigado, deixa acabar esse isolamento, né? Porque, meu Deus. Inclusive, isso podia ser depois uma live, né, lá? Vamos conversar sobre aí nossas áreas durante esse isolamento, assim, né? Falar da nossa produção. Vai cair daqui a pouco, então vamos esperar cair, né? Vai esperar cair, ficar conversando qualquer coisa. Mas e se cair no meio de alguma coisa legal? Aí lasca. Mas né? Vamos falar qualquer coisa. O que é que vocês estão fazendo na quarentena, gente? Como é que tá? Eu estou escrevendo o meu romance, um romance e trabalhando nos roteiros. Que massa. Pedro, eu estou agora, Pedro Maciel, de lá de Minas, estava na Mostira Dates. Vai ficar disponível, tá, gente? Aqui, vai ficar disponível? Pronto. Vai, e vou colocar isso também. Newton não existe. Existe, graças a Deus. Que foi, Tami? Vamos ficar aqui, foi isso. Foi disso que ela tirou onda. Que horas são, meu Deus? Falta 10 minutinhos. Vai cair, em algum momento vai cair, gente. Vai cair daqui a pouco. Pessoal, as 2 lives, 2 horas de live, vão ficar disponíveis, né? No perfil do Alagoar. Pedro Maciel, você que chegou agora, assista depois. Maísa também, assista. Carlinhos chamando. Pessoal, visitem o perfil da Biblioteca Ligiana aqui no Instagram, que acompanha a obra da Lígia Fagundes Telles. E a Lígia completa agora dia 19, 97 anos de idade, e a gente vai fazer uma homenagem para ela. A gente vai pedir que as pessoas postem depoimentos para ela e tal, certo? Possivelmente ela não vai ver, porque ela não tem acesso a isso, mas pelo menos a internet vê. Né? As pessoas veem. Sem dúvida. Biblioteca Ligiana, eu vou escrever aqui. Indiquem coisas para a gente fazer na quarentena. O que a gente faz na quarentena? Bem, meus alunos acabem de ler Ciranda de Pedra, por favor. Tá? Eu estou tentando aqui criar uma história. Lucas, eu vou passar vou dar um curso de extensão de criação literária que vai ser aberto para vocês. Eu me lembrei de você hoje. Tá certo? Depois, quando acabar a quarentena. Mirante, visite o Insta do Mirante. Tem um monte de coisa lá. O Cineclube, né? Mirante Cineclube, eles Cineclube fazem que o pessoal arretado indicações, isso. Toda semana 2 indicações. Posso me considerar sua aluna? Vai ser aqui em União dos Palmares, pô. Você vem, diga. Mas de repente podia haver ele... Não. Tem que ser pouca gente, porque senão não dá conta de ler os textos, pô. Não vou fazer uma coisa que eu vá fazer fuleiramente, né? Sim. Então prefiro que seja aqui mesmo, presencial. Depois. É isso. Eu estou aproveitando a minha quarentena, quem perguntou, para treinar a sanfona, né? Treinar os instrumentos. Eita, massa! Meu caderno rosa de Lorilembe, Hilda da Hilda. Indicação aí. Ô, Laís, eu tive uma ideia. Pode falar. Não é melhor desligar? Porque já pensou se cai justamente quando a gente está fazendo algo legal? Tá, então vamos desligar, gente. Quem desliga primeiro? Tá de casal quando ela desliga tu. Pode desligar.
Você que ligou, você tem a moral. Então vamos encerrar, gente. Obrigada, foi massa conversar com o Nilton. Obrigada, Nilton. Obrigada, Larissa. Adorei. Qualquer coisa que a gente tenha esquecido, na próxima live, dia 21, a gente conversa e lembra. Viu? Beijos. Tchauzinho. Beijo. Beijo, pessoal.